Então estamos começando mais um Tendência Entrevista neste começo de noite de quarta-feira. Na janelinha do lado aqui hoje está o Rafael Silveira, que é jornalista esportivo, né, e radialista, e vai conversar com a gente lá de Porto Alegre. E aqui no litoral, eu estou dizendo para vocês que há pouco tive lá fora e aquela chuva ainda persiste. O Rafael está me dizendo agora que em Porto Alegre não chove mais. Rafael, é uma honra recebê-lo aqui no Tendência. Rafael Silveira, jornalista e radialista e um cara apaixonado pelos esportes. Pô, a honra é minha, né, de poder estar participando com vocês. Eu recebi uma indicação de conhecer o canal de vocês através do meu irmão, né? Uhum. Meu irmão, o Emerson Mota, né? Ah, é de casa aqui. Guitarrista, o guitarrista. Isso. E ele me deu uma indicação de acompanhar o canal de vocês. Uhum. E aí ele me comentou de que ele ia falar para vocês sobre o meu trabalho de repórter esportivo. Já são 14 anos. Eu comecei em rádio comunitária, como todo mundo, né? Uhum. Depois fui passando, trabalhei em algumas rádios, fiz rádio escuta, no tempo de que se fazia rádio escuta, que a gente ia para as rádios, se escondia lá em cima para ficar ouvindo o jogo de outros locais, de outros estados, E até de outras emissoras, muitas vezes. E anotando o resultado e passando. Hoje com a internet é uma barbada fazer isso. Hoje já nem existe mais, né? A internet já te dá o resultado na hora ali, tu não precisa mais. Que loucura ficar fazendo esse tipo de trabalho. Que loucura isso. E também, depois eu montei o primeiro blog de vídeo de esportes do Rio Grande do Sul, junto com um colega meu, o Rafael Copete. Uhum. Nós somos o primeiro blog de vídeo de esportes, mais voltado para a dupla Grenal, principalmente. Aí depois, para ter uma ideia, depois da gente pintou outros famosos aí de grandes empresas, mas o primeiro foi o nosso. É sempre assim, né? Eles ficam ali mordendo as pequenininhas. Que a gente não ia vingar, né? E isso não ia funcionar vídeo pela internet. Não, hoje não todo mundo de vídeo pela internet, né? Eu me lembro disso, né? As grandes empresas, né, diziam que o jogo transmitido era só pelas grandes empresas. O Facebook hoje é campeão de audiência nos jogos que transmite, né? Que loucura. Exatamente. Na verdade, naquela época a gente não transmitia jogo porque não podia transmitir jogo, né? Por causa dos direitos. Mas a gente fazia aquelas reportagens pós-jogo de campo, todas, que nem todas as televisões faziam, só que nós rodava pela internet, né? Na época foi um canal criado por mim, que depois eu tive um sócio, aderi o sócio, porque sozinho eu não ia ter condição de fazer, que era o RS Sport. Uhum. Depois, com o tempo, daí a gente desfez a sociedade, ele seguiu com outro sócio lá, e eu montei um canal próprio para mim, que é o Grupo Alternado, que é o canal que eu tenho ainda até hoje. Hoje ele é mais voltado pelo Facebook. Eu estava conversando com o teu pessoal aí, eu tenho aproximadamente 20 mil pessoas nos meus perfis de Facebook e a página do Grupo Alternado, sem contar os grupos de futebol que me seguem. Tenho um costume de fazer live semanal sobre a dupla Grenal, sobre rodadas de futebol, né? Agora tive um tempo um pouco parado, porque com a pandemia eu acabei ficando sem ter muita condição de ir para estádio, ou até mesmo fazer cobertura de treino, que antes a gente ia fazer cobertura de treino. Hoje não pode mais, né? Hoje eles limitam muitas coisas. Então daí eu acabei dando um tempo, mas eu já estou retornando, já estou montando o projeto de novo de estar retornando a fazer esse trabalho, porque é um trabalho que para mim além de ser bom, é um trabalho que é prazeroso, né? É uma pena a pandemia ter chegado e ter dado um... Tu sabe que eu trabalhei em umas emissoras assim bem expressivas, né? Eu quero dizer pro Luca que agora o Rafa... voltou. Bem expressivas. Só que eu ouvi de um diretor de uma emissora uma vez o seguinte: olha, cara, o último cara que sair apaga a luz, aliás, apaga a luz e fecha bem a porta. Não é que o rádio vai acabar, é que ele se transformou, né? Como tu dissesse agora, vídeo na internet não vai dar certo nunca, que vai ficar trancando. Hoje a internet transmite, a gente aqui mesmo tem equipamento para transmitir com a mesma qualidade de uma televisão, né?
A gente já fez aqui da Beira-Mar com o teu irmão, transmitimos ao vivo num domingo à tarde um show deles com a banda deles na Beira-Mar em Bé, com qualidade de televisão, entendeu? Então assim, ó, tem clipes da banda deles aí com qualidade de televisão. Então, quer dizer, não tem isso, o equipamento é igual ao da televisão. E aí eu te pergunto, definitivamente agora os veículos web realmente conquistaram seus lugares, né? Eu acho que não falta muito, né, Rafael, para esses grandes conglomerados perderem o fôlego, como já vem acontecendo, e essas quantias milionárias desaparecerem e os times descobrir que, assim como nos Estados Unidos, eles podem viver de patrocínio e não do que é hoje aqui no Brasil, né? Direito de transmissão, tá louco? Tu limita isso a poucos veículos quando eles não querem ninguém ver, não é isso? A gente vê alguns movimentos que são os movimentos muito, assim, que de algum tempo vem acontecendo e que está trazendo umas mudanças com relação a transmissões e tudo, né? Uhum. Eu vejo, por exemplo, assim, eu presenciei o ano retrasado a transmissão da Libertadores da América, uma série de restrições para quem não tinha o direito comprado. E o interessante é que essa restrição ela vinha quando a imagem era transmitida pelo Facebook, quando o comprador era o Facebook. Porque eu não sei se vocês lembram, de uns 4 anos para cá, o Facebook começou a comprar jogos. Começou. E transmitir os jogos. Então, o próprio Facebook transmite o jogo. E no dia que ele transmite, nenhuma TV transmite. Ele compra sozinho. E aí criou-se uma restrição que deu até uma confusão junto à SEG, que é a nossa Associação de Cronistas aqui do Rio Grande do Sul, né, de cronistas esportivos. Até deu uma confusão com relação a eles, porque eles começaram a restringir o nosso espaço dentro do estádio, inclusive, de não poder ir na cabine, de não poder fazer zona mista, de não poder ir para a coletiva, sabe? Começaram a restringir um monte de coisas. Outro movimento também que foi muito forte é o movimento do Atlético Paranaense, de não assinar com nenhuma TV transmissão. Ou seja, nós podemos ir lá transmitir. O Atlético Paranaense ele não tem pacote vendido. Então, muitas vezes, o jogo do Atlético Paranaense só consegue ver pelo site do Atlético Paranaense. Mas não libera para ninguém transmitir, só pelo site deles. Não libera, ele não vende o direito de transmissão, ele não negocia o direito de transmissão. Que loucura! E, inclusive, o Atlético Paranaense, assim, eu te digo que já faz uns 6 anos, mais ou menos, que a gente não conseguia pegar jogador na zona mista, que a gente não conseguia pegar o treinador pós-jogo na sala de imprensa. Eles restringiam tudo. Era assim, se tu queria pegar, tu ia pegar do site deles. Uhum. O material deles. Fica que nem a Fórmula 1. O material deles. Quer dizer, migrando extremamente, né, para uma área de internet, né? Para uma área de internet, onde eles conseguem ter daí tipo de uma exclusividade e conseguem ter, digamos assim, uma receita. Eles vendem o patrocínio deles mesmos, é isso? E vendem os patrocínios deles mesmos. Entendeu? E tem a parceria muito forte, né? No caso do Atlético Paranaense, ele tem a parceria da empresa montadora, aquela que comprou os naming rights do estádio. Então tem uma parceria muito forte ali. Sim. Com eles. Para tudo, né? Para tudo. Eu vejo o Grêmio, por exemplo, o Grêmio também tem rádio, web, TV já também, né? TV. Internacional também tem. O do Grêmio é mais ativo, do Grêmio é mais estruturado, começou antes e é bem estruturado do Grêmio. Bem estruturado. E equipamento de televisão também. E a gente vê que funciona na base dos patrocinadores do próprio time, tu entendeu? Quer dizer, o dinheiro não vai embora, fica. Não, o próprio patrocinador do próprio time, tu entendeu? A gente vê que o patrocinador das rádio web ou da TV, do Grêmio, são os patrocinadores que estão na camisa. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Tem um lado ruim disso,
de ser uma TV oficialista, né? Como assim? Ah, sim, ó, a opinião dela sempre vai ser a favor do time, né? O time tá errado, né? Exato. É mínima. Quando é com a gente, minimaliza, né? Nem fala do outro. Aí a imprensa livre vai por água abaixo. Acaba que o lado ruim da história, ele fica um pouco... Não aparece, fica escondido, digamos assim, né? É verdade. Rafael, então, esse é eu vejo que esse é o grande mal que assola, digamos assim, essa parte hoje do futebol, sabe? Tu te lembra? Mas, por outro lado, né? Tu te lembra que o... Tu te lembra que o... Eu quero te perguntar uma coisa. Tu te lembra que houve em 1981, 82, houve um movimento da Comebol, que a Comebol ela fez o seguinte, olha, quem transmitir o campeonato da Comebol aqui, as nossas produtos, a Sul-Americana, quem transmitir a Sul-Americana vai depois, junto à FIFA, se credenciar para transmitir a Copa do Mundo. Quem não o fizer, não vai fazer. As televisões do Brasil, só que levou a sério foi a Globo. Foi lá e transmitiu. As outras perderam o direito de transmissão depois. Eu te pergunto... E se tu te lembrar, também teve um outro movimento um pouco mais na frente, por volta de 87, 88, que foi a Copa União, quando surgiu o Clube dos 13. Já extinto hoje. Não sei se tu te lembra que na Copa União de 87, na de 88 também, todos os patrocinadores de camisa eram o mesmo. Era o mesmo. Era uma marca de refrigerante. Era o mesmo. Porque estava agregado no Clube dos 13, aquilo ali. Ou seja... Coisa que hoje já não é mais, né? Já não é mais. Porque o Clube dos 13 não existe mais. Não existe mais. Deixa eu te falar. Ninguém transmite, cara, por exemplo, a segunda divisão. Muito poucos. Eu lembro que uma vez a TV Guaíba, junto com a extinta Texat, andava no interior do Rio Grande do Sul, transmitia uma temporada do Gauchão e eu ia entrar para a segunda divisão, acabou não indo, né? E agora, ou seja, tem espaço para uma televisão hoje? As TVs web vão encontrar espaço nisso? Eu te pergunto que nós aqui temos muito interesse nisso. O que tá acontecendo no interior, que eu tenho visto, tenho conversado com muitos amigos, é que existe um movimento da Federação Gaúcha de Futebol para criar um canal da Federação Gaúcha de Futebol. E ele fará isso? E já tinha isso, inclusive até quem narrava era o Paulo Brito, do ano passado, o ano retrasado, antes de começar a pandemia, eles já estavam. Então tu acessava através de um link do próprio site da Federação Gaúcha e tava ali a transmissão. Comprava, né? Para tu poder assistir esses jogos. Então tu tinha o jogo do Ipiranga de Erechim com o Brasil de Pelotas, por exemplo, e tu não tinha onde ver. Tu via pelo link da própria Federação Gaúcha. Foi uma coisa que aconteceu muito isso, sabe? Copa América. A gente viu isso, foi um movimento que se mexeu. É semelhante ao movimento que está acontecendo com as categorias de base. Hoje tem muita rádio web, que era rádio web e hoje é rádio TV web, que transmite... Está transmitindo as categorias de base. Categoria de base. Nós chegamos a transmitir, por exemplo, o feminino da região aqui. Também. E tem algumas televisões web que estão comprando direito de transmissão. Né? Tipo o Maicujo, algumas televisões assim que estão comprando esses direitos de transmissão de campeonatos de categoria de base para fazer a transmissão. Eu acredito que é por esse caminho que vai indo. Porque o futebol, principalmente o futebol do interior, né, ele precisa de alguma outra coisa para sobreviver. Precisa. Ele precisa ser visto, ter visibilidade. E sem renda, sem o restaurante, porque hoje tu não tem público, não tem restaurante, tu não tem bar, tu não tem economato, tu não tem movimento. Acaba matando um pouco. Acaba matando. Aqui tem vários times maravilhosos que não vão para frente justamente por isso. Deixa eu te perguntar, Rafael. Copa América vem para o Brasil. Tem os defensores, tem os indecisos
e tem os críticos. E entre os críticos está a própria seleção brasileira. E hoje os jogadores emitiram nota dizendo o que disseram, é público. E agora, quem tem razão nisso? Eu acho perigoso, minha opinião. E agora? Olha, na verdade, eu acho que tem o lado, os prós e os contras. Tem, com certeza. A questão é o seguinte, a Copa América, eu não vejo problema em acontecer a Copa América se ela for nos moldes em que está acontecendo a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Gaúcho, ou seja, sem público, com os jogadores testados, com direitos de imagem vendidos, exclusividades. Eu acho que eu não vejo problema quanto a isso. O meu problema que eu enxergo é se liberar público. E mas é o que a Comebol quer. Estão pensando, a Comebol quer liberar porque quer faturar, né? Claro. Ela quer faturar. Mas eu acho que não pode. E eu não sei, mas parece que ela não entendeu muito bem a jogada de que com a Libertadores ela está faturando tanto quanto como se ela tivesse público no estádio. Direito de imagem, direito de patrocínio, de campo, aqueles patrocínios que aparecem no campo, tudo isso traz dinheiro, né? Exatamente, porque hoje todo mundo vai... Não tem mais como tu ir no campo para ver. Então tu tem que comprar o direito para ver. Tu tem e que nesse direito a Comebol banho. Tu tem que comprar um pacote de TV a cabo, tem que assinar a TV da Comebol. Por sinal, não. Então, eu acho que ela não entendeu muito essa jogada aí. É que ela entende a Copa América como uma festa do futebol. Só que o momento que nós estamos passando não é festivo. Ainda não dá para ser um momento de festa, né? Não dá. Eu acho que a Argentina declinou dessa história de fazer lá a Copa América quando eles entram com isso. Não, nós queremos levar gente lá para os estádios. Não, mas que é isso? Não, tem que ter gente. Aí os argentinos simplesmente disseram não. E agora? Exato. E a CBF ainda não se posicionou bem, né? Ainda tem muito essa coisa assim de tem que ver. Não sei, hein? Daqui a pouco pintam um STF aí, pode cancelar isso, hein? Existe uma briga que tem que ver, mas a última informação que eu tive é que o primeiro jogo já é dia 13 agora. Com o público? O primeiro jogo já é Brasil e Venezuela dia 13/6. E com o público? Essa é a dúvida. Não, é uma boa Agora, ideia. Brasil e Venezuela no Mané Garrincha em Brasília, dia 13. Já pensou? Brasília, que o distrito DF tá num perrengue danado com a tal da Covid lá. O governador do DF mas todos os locais são complicados. Todos são. Todos os locais estão complicados. Porque se tu avaliar bem... terá jogo em Manaus? Tu não vai fazer a Copa América no Rio de Janeiro, no Maracanã. Tem Manaus, vai ter jogo lá? Não, né? A final é no Maracanã. Final no Maracanã, mas não tem jogo em Manaus, né? Manaus não. Não. Parece que aqui Porto Alegre está na lista. Eu não tenho toda a lista agora aqui anotado, mas parece que Porto Alegre está na lista, São Paulo está na lista, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí me parece que é Bahia. Que são as sedes. Porque eles vão usar menos sedes dessa vez, né? Não, assim, ó, é para estouro da boiada se escala um jogo para Manaus, viu? Aí sim, aí dá problema social, dá problema civil lá. Porque, sei lá. Mas eu acho que em todos os lugares a situação está complicada. Vai dar problema. Vai ter gente protestando. Eu acho que daqui a uns 2 meses a situação já vai melhorar, porque daí já vai atingir uma boa quantidade de pessoas vacinadas. Né? Aí a coisa já começa a melhorar, mas por enquanto eu acho que seria um pouco complicado com público. Sem público eu acho que seria ótimo. Seria ótimo. Né? Para mim que gosta de futebol, que trabalha com futebol, para mim seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Que loucura. Para mim seria maravilhoso, mas a questão é ter essa diferença aí, né, cara, de ter essa possibilidade de colocar público ou não no estádio. Eu não sou favorável a colocar público no estádio.
Embora a gente veja algumas partidas na Europa, na França, por exemplo, eles liberam uma quantidade de torcedores ali. Ah, mas com índice de vacinação muito mais alto que o nosso, né? Já bem mais controlados do que a gente, né? Eles já vacinaram muita gente. Outro perrengue parecido está vivendo o Japão, né? Que agora os governantes resolveram que iam fazer as Olimpíadas, que era para ser no ano passado, que o Japão enterrou uma fortuna absurda naquilo, né? É uma grana assim louca, né? O COI botou outro dinheirão lá e agora, Rafael, à beira da realização dos jogos, esses dias eles tiveram uma balançada com o tal do Covid lá de novo, e o primeiro-ministro balançou, não sabia se ia. E agora? Essas Olimpíadas podem estar ameaçadas ainda, hein? É verdade, é verdade. Isso está extremamente complicado. Tá muito complicado, porque as Olimpíadas eu vejo mais problemática. Porque a quantidade de delegação que tu traz, por exemplo, numa Copa América, poxa, é o quê? 8, 9 seleções. Exato, não. Cada delegação dessa leva 300 pessoas. Modalidades. E cada delegação leva 300 pessoas. Uma Vila Olímpica. Todo mundo junto. Convivendo junto, porque a ideia da Olimpíada é a integração entre os povos. Aí uma tu coisa tira da Vila Olímpica, perde um pouco do sentido. Perde um pouco do sentido, é verdade. O governo japonês diz que vai vacinar as delegações chegando, que vai oferecer vacina, mas depois tem 14, 20 dias para fazer a segunda dose da vacina, quer dizer, vai estar acabando a Olimpíada quando eles derem a segunda dose. Era para ter feito isso antes, né? Vacinado essa turma toda antes, mas a delegação inteira, só na delegação brasileira vão mais de 300, entre preparadores, auxiliares, serventes, gente das delegações, né, pessoal lá. É muito mais gente. É muito mais gente. Se tu olhar, é quase 1.000 pessoas que vai. E que não vão no mesmo avião, né? Um vai um dia, um vai no outro, vão chegando. Não estão juntos para controlar, né? É um perrengue. As delegações vão diferentes, né? Vão e hoje, lugares o que diferentes. acontece é o seguinte, os esportes que a gente chama, que não é o futebol, porque a gente tem muita referência de futebol, né? Mas a gente pega os outros esportes hoje, que não são que não é o futebol, eles sofreram nos últimos anos um crescimento tecnológico e técnico muito grande. Então, hoje, por exemplo, tu pega uma delegação de judô, por exemplo, poxa, ele tem analista de desempenho, ele tem preparador físico, ele tem fisioterapeuta, ele tem... Cara, a delegação já não é mais os atletas. É um monte de gente, não é? É isso que eu tô falando. Por exemplo, a seleção brasileira de vôlei. O staff que fica por trás, porque antigamente mandava o treinador e o atleta e era isso. Hoje não. Não. Hoje, por exemplo, é uma estrutura toda, porque esses esportes acabaram crescendo tecnologicamente. A esgrima leva 10 pessoas, eu estava vendo esses dias aí. 10 pessoas. Atrás do esgrimista tem 10 pessoas com ele. Já pensou? Quanto leva o basquete e o vôlei? Quantos leva? Vai o empresário de cada jogador, vai o preparador do cara, vai não sei mais quem do cara, vai a namorada. Pô, vai todo mundo. Como é que eles vão segurar isso, né? É um grande problema. Mas o Japão disse que não tinha mais como segurar, né? Diz que era esse ano mesmo, porque o próprio COI, né? Teve que dar um salto já para frente de um ano. Só não se realizaram as Olimpíadas durante a Segunda Guerra Mundial, depois nunca tinha deixado de se realizar. É complicado, né? E bem complicado. E a dupla Grenal, hein, Rafael? Vou te explorar um pouquinho. O meu Vamos time... lá, tem problema. O meu time anda abaixo da cola dos cachorros. A dupla Grenal aí começou o ano de técnico novo, né? Esse espanhol aí é gremista, viu? Oi? Esse espanhol é gremista. Esse que veio pro Inter é gremista. Eu não sei se ele é gremista, mas eu acho que ele não conseguiu encaixar ainda o modelo dele de jogo. É muito complicado tu ir para um país diferente e conseguir encaixar o teu modelo de jogo. Não é porque o Jorge Jesus deu certo no Flamengo que todo mundo vai dar certo. Pois é, o português veio para cá e se encaixou lá, né? Mas também, se tu analisar, não foi só um encaixe dele. O que foi ele? Ele teve também o resto todo que envolve, né?
Ó, tinha uma baita de uma equipe, tinha uma baita de uma estrutura toda montada em cima. Já o Preparada. Inter, não, né? O Inter... Diferente. Aquele diferente. goleiro que ele escalou no Inter, eu vou dizer para ti, Ju, aquele rapaz terminou com a carreira dele naquela goleada ali. Que coisa horrível, né? Uma coisa muito ruim. O Dunga estava brabo dizendo que não adianta o cara ter uma Ferrari e não saber dirigir ela. Ah, tá, eu tenho uma Ferrari, mas eu não sei dirigir, não adianta. O Dunga disse que nunca comprou uma Ferrari por causa disso, porque ele não ia saber dirigir a Ferrari. É que não adianta. É que quando ele chegou aqui, ele garganteou, entendeu? Bateu Só que, no na peito. verdade, chamou para ele a responsabilidade. nas minhas lives eu até comentava, quando ele estava sendo cogitado para vir para o Inter até, e ele chegou um tempo que ele foi cogitado para vir para o Grêmio também. Eu dizia que não dá para se iludir muito com um treinador que o único time que ele treinou profissional foi um time que jogava na altitude, que quando saía da altitude não ganhava de ninguém. Tem isso. É verdade. Quando saía da altitude não ganhava de ninguém. Ele fazia resultado na altitude para poder garantir a vitória dele, entendeu? Então, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que a gente tem sempre que levar em conta quando vai fazer uma análise de um treinador, para trazer um treinador, certo? E outra coisa, que é uma coisa que o Renato até me comentou uma vez, quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, e ele me comentou que é o seguinte: a vantagem do treinador brasileiro é que ele conhece o futebol brasileiro. Ele conhece as equipes, ele conhece a história das equipes. Porque não adianta mudar a história, tu querer mudar a história das equipes. Esse negócio de importar... Existe uma coisa no futebol que eu brinco com todo mundo e comento muito isso nas minhas lives, inclusive, que é o seguinte: o Guardiola, grande Guardiola, ele fez um bem enorme para o futebol, ao mesmo tempo que ele fez um mal enorme para o futebol. Por quê, Rafael? Porque ele criou uma maneira de jogar com o Barcelona que era excelente. Mas era com o Barcelona. Hoje, todo time quer ser aquele Barcelona. Do Guardiola. Só que para tu ser aquele Barcelona, tu tem que ter o talento que ele tinha na mão. E aquele time. Tu tem que ter aqueles jogadores. Aqueles caras lá. Não adianta trazer um cara pra cá. Se tu não tiver jogadores com qualidade para fazer aquela movimentação, não vai dar certo. E hoje todo time quer jogar que nem o Barcelona, sair jogando posse de bola lá atrás, tocando com o goleiro, vindo buscar. Não vai conseguir. Essa ida embora do Renato Portaluppi, mudando do Beira-Rio para o Olímpico, o Renato tinha anunciado que ficava no Grêmio, ele foi embora do Grêmio. Desfalcou o Grêmio muito isso, hein? Como é que vai ficar o Grêmio depois disso? Já faz algum tempo que o Renato foi embora, mas será que isso não deu uma... E por que o Grêmio não sofreu essa barbaridade que sofreu o Internacional aí? E essa história de importar esses caras, para que importar treinador para a terra do futebol? Isso é necessário? Na verdade, cara, eu vou te contar uma coisa. Eu acompanhei muito o Renato, porque eu sou muito amigo do assessor de imprensa do Renato. Então eu acompanhei muito todo o trabalho do Renato. E eu vou te dizer o seguinte: muita gente falava, o Renato pegou o time do Roger pronto. Não, na verdade não é que o Renato pegou o time do Roger pronto. Na verdade o que aconteceu foi o seguinte: quando o Filipão saiu do Grêmio, o Grêmio comprou um software que todo mundo até brincou e falava mal do software, que era um software de treinamento, de modelo de jogo de treinamento que veio da Alemanha. Se falava muito desse software. O que aconteceu? Esse software ele criou um procedimento. E esse procedimento vem vindo das categorias de base todas do Grêmio. Vai botando então, as informações, vai alimentando e ele vai te dando os rendimentos, mais ou menos assim. Se tu pegar um time dos guri de 15 anos do Grêmio, de 15 anos, eles jogam igual joga o profissional. Se tu pegar o de 17, o modelo de jogo e o estilo é o mesmo. Se tu pegar o de 20, o modelo é o mesmo.
Então, quando chega na hora... Desculpa que a minha câmera deu um probleminha aqui. Desculpa, quando chega na hora de ter que trocar, que tu tem que vender um jogador, tu já tem um outro que já está naquele modelo preparado. Uhum. Eu vou te dar exemplos, assim, o Grêmio, por exemplo, o Grêmio teve o Arthur, com a saída do Arthur, teve o Matheus Henrique, que tinha o mesmo tipo de jogo, mesmo estilo, mesmo coisa, desempenho físico, é o mesmo cara, só mudou o nome e a aparência. E na base do Grêmio tem meninos semelhantes a esse estilo de jogo. E o software vai organizando essa subida deles. Já sendo preparado. A gente pode ver, por exemplo, o caso, por exemplo, que é um caso de 3 escalas daí que a gente pode falar. A gente pode falar do Cebolinha, o Everton. Do Everton a gente passa para o PP e do PP agora para o Ferreira. Uhum. Uma sequência que veio vindo. Com o mesmo tipo de... E atrás do Ferreira mesmo toque, mesma também. qualidade. Uhum. Porque, eles podem ser diferentes na individualidade, no seu talento, mas no conhecimento de estilo de jogo, não. É a mesma coisa. São bem parecidos. E aí, o que acontece? Existem 2 maneiras de tu trabalhar a categoria de base. E aí que está a diferença entre o Grêmio e o Inter. Existe a maneira que tu trabalha a categoria de base, com ela sendo, digamos assim, vencedora, que ela esteja ali para ganhar campeonatos, que o objetivo dela seja ganhar campeonatos, certo? E que ela seja suporte para o time principal. Então a gente vê, principalmente o Inter ganhando campeonatos de categoria de base, sub-20, sub-19, ganhando brasileiro, ganhando isso, ganhando aquilo. O profissional não ganha nada. Os jogadores não aparecem no profissional. Não aparece. Não aparece, porque quem manda não é o software. Aí tem a questão política interna, né? Rafael, aí a questão política interna é que manda, né? Sabe que eu conheci o Sander Mena, é um jogador aí de Porto Alegre, não sei se tu já ouviu falar ou conhece, ele teve até em Portugal uma época o Sander. Jogava um bolão o Sander. Um bolão. O Sander nunca conseguiu jogar nem no Inter nem no Grêmio. Um dia eu perguntei, cara, mas por que isso? Ele disse assim, é política, eu nunca consegui chegar lá. Que loucura, né? Eu vou te dizer, hoje até tá menos, tá? Mas teve época que os empresários, eles negociavam um jogador com outro encaixado. Como entendeu? Assim? Do tipo, tu quer o jogador tal. Uhum. Vou te dar um exemplo que eu vi, tá? Que eu vi. O Grêmio queria o André Lima na época. Uhum. O André Lima estava no Botafogo e o Grêmio queria o André Lima. O Grêmio trouxe o André Lima. O lateral Edilson veio meio que de troco. Entendi. Veio na imposição. Veio na imposição do próprio... do próprio André Lima. Do próprio empresário. Do empresário. Eu te levo o cara lá, mas vai ter que levar isso aqui. Não foi só ele. Veio outros também que não chegaram no profissional, que tiveram passagem nas categorias de base. Então teve uma época aonde os empresários mandavam muito no futebol. Que loucura isso, né? A cartolagem. Que é uma coisa que tá mudando. Principalmente eu vejo no Grêmio isso mudando muito. No Internacional a gente vê pouca mudança quanto a isso. Tá visto aí agora nos resultados. Né? A gente vê que tem um empresário que negocia jogadores estrangeiros e treinadores, e ele tá ali para colocar estrangeiro na jogada, entendeu? Ele tá ali para colocar os estrangeiros na jogada do Internacional. É para isso que ele tá ali. E ele pode ver que o Internacional chega a ter mais estrangeiro do que a capacidade permite. É verdade. E resultado, Resultado... pequeno. Tu sabe que pequeno. Eu vou te perguntar, vou te explorar só mais um instantinho.
Esse técnico do Internacional, intuição minha, eu não entendo de futebol, mas eu acho que não dura muito. O que tu acha? Acho que vai ser rapidinho. É que na verdade é o seguinte, cara, a política futebolística ela é muito estranha, entendeu? Ela é muito estranha. Muitas vezes o resultado não fala muito o que é a política. Então, existe o pessoal que dá uma pressão muito por parte política interna de futebol, que a política interna de futebol é pior do que a política normal. É terrível. É terrível. É terrível. E não dá para acreditar que tenha, num conselho deliberativo de 300 pessoas, de 500 pessoas, tenha 40 ou 50 grupos, como se fossem partidos políticos representados. É uma guerra aquilo, né? É uma guerra. Eu sei disso. Cara, são torcedores e sócios do mesmo time, não dá para entender muito, não. Que muitas vezes jogam contra. É uma quando tu não tá no poder, para que quem esteja no poder não dê certo. Que loucura, né? E eu vejo que esse treinador do Inter, ele é um treinador, na minha opinião, ele é mais fraco do que o do ano passado. Que não durou, né? O Eduardo Cudê, ele tinha mais experiência. Era mais próximo da gente aqui. Suportar a pressão que acontece. Eu vejo que o Ramires, ele tá assim, ó, na linha de tiro. O que está sustentando ele é a classificação da Libertadores. A hora que ele for eliminado da Libertadores, aí eu acho que não tem mais sustentabilidade para ele. É aí que ele volta para a Espanha. Aí que ele sai dali. Porque... Aliás, ele não volta para a Espanha, porque ele não treinou na Espanha, né? Foi fora de lá, né? A gente volta para a Espanha porque ele é espanhol. Ele treinava no Equador, ele treinava um time equatoriano. Se tu vê, né, tem mais isso, né, que eles não disseram muito para a torcida, quer dizer, o cara é espanhol, mas você projeta com um time aqui da América, né, no Equador, aqui pertinho da gente, né, nem lá. Ali. Que ganhava os jogos porque jogava na altitude. Na altitude, dissesse, né. Que mas quando saía da altitude... Eu me lembro de uma partida do time dele contra se não me engano, foi o Santos, que eles ganharam de 2 ou 3-0. Aí quando desceram e vieram jogar aqui com o Santos... Tomaram uns 5, voltaram para casa sem saber como correr. Tu sabes que eu convivi uma certa temporada, eu trabalhei no mesmo jornal que trabalhou o Braulio, que foi jogador do Internacional, naquela era Falcão, Figueroa, Caçapava. Eu conheço o Braulio. O Braulio é uma figura. E o Braulio foi comentarista na Rádio Metropolitana também quando tinha futebol e eu fazia a coordenação das externas da rádio. E a gente conversando uma vez e o Braulio contando era muito engraçado. O Braulio dizia assim, se esse futebol que tá aí, esse aí não é futebol arte. Ele disse assim, nesse mesmo campo aqui, ele disse que o finado Dino Sani quase, acho que era o Dino, quase morreu do coração, chamou o Caçapava e disse, vem cá, pelo amor de Deus, tu não vai bater nos caras do São Paulo. Por favor, não é para bater neles. Não, só pode deixar, professor. Tá tudo dominado. Aí dali um pouquinho diz que o Caçapava sai de lá só um pouquinho aí. Traz aqui o pacote. Pegou um pacote, saiu caminhando assim na beira do campo, chegou atrás da goleira do São Paulo, né? E aí tinha o Paulo Isidoro, lembra do Paulo Isidoro? O cara era, né? Um negão, né? Ruim de lidar com ele, um baita jogador. O Paulo ficou olhando para aquilo, o Caçapava chegou lá e botou uma estátua do Pai Ogum de São Jorge atrás da goleira. E disse para o Dino, se agora eu quero ver. O Braulio me disse uma vez, olha Cláudio, eu não sei se ele tinha recebido a entidade, mas ele se transformou e virou numa máquina. E o Paulo Isidoro, há um tempo atrás, tinha pisado na mão, eu acho que era do Mazzaropi, lembra? Num jogo aí no Olímpico, lá ainda na Zenha. Não é o Paulo Isidoro, é o Serginho Chulapa. O Serginho pisou na mão do cara, né? E o do Emerson Leão. Isso aí. E o Caçapava tava aqui, ó. Disse, não, comigo não, que eu não sou esses caras aí. Eu vou partir esse cara no meio. Quem que ele tá pensando? E aí arrancaram com o jogo de novo. Deu 15 segundos. Ele deu-lhe uma pancada no cara, botou no chão e disse que aí o professor disse, vem cá. Agora você já sabe, né? Chamou o Falcão. Disse, olha, acabou o jogo.
Tem jeito, vamos botar ele pra rua agora, joga com -1 em campo, esses caras são uma máquina. O juiz não viu o lance, não tinha VAR, o juiz chamou ele lá, deu um cartão amarelo, deu um baita de uma mijada, tá com isso, tá. Sim senhor, professor. Diz que ele foi lá e disse pro treinador, se eu não te falei, ele fez o juiz olhar para o outro lado. O santo que ele tinha botado atrás da goleira, se eu não te falei, ele fez o juiz olhar para outro lado. Aí que a direção proibiu ele. Só não faz mais isso. Tu não me botas nada atrás da goleira dos caras. Tu sabe que essas histórias são interessantes, né? Cara, eu tive a oportunidade de jogar futebol com o Braulio, depois dele já aposentado, no clube onde eu frequentava. Eu jogava com ele, jogava com o Zequinha também, não sei se tu te lembra do Zequinha. Lembro. Que foi jogador do Grêmio, do Botafogo, seleção brasileira e tal. As histórias que eles contavam para nós eram maravilhosas, né? Eram coisas assim do outro mundo. Mas o melhor contador de história de todos eles é o Claudião Duarte. Cláudio Duarte. Você que viveu isso com eles, né? O Cláudio é uma figura contando história. Nós temos que reunir eles uma hora aqui. Eu tenho uma matéria que eu fiz pro RS Sport na época, que foi uma entrevista que eu fiz com o Dario Maravilha. Num evento do Encontro do Esporte, que o Bosco Vaz organizava e fazia uma festa. João Bosco Vaz, é verdade, a festa do esporte. Isso, ele fazia uma festa, ele sempre me convidava para a festa para fazer transmissão para o meu canal. Ele é muito meu amigo. E aí ele chegou, eu fui entrevistar o Dario. E aí o Dario me contou uma história, que é uma história maravilhosa. Diz que começa um jogo, o Falcão pega uma bola e mete, deixa o Dario na cara do gol e o Dario chuta para fora, sozinho. Lá pelas tantas, o Jair recebe, mete na frente para ele, deixa ele na cara do gol sozinho, ele chuta para fora. A torcida enlouquece, né? A torcida enlouqueceu. Aí ele vai no meio campo junto os dois e diz assim, não. Nunca mais me dá uma bola quando eu estiver sozinho. Joga lá no zagueiro. Porque eu vou trombar com o zagueiro, vou ganhar dele, vou fazer o gol. Sozinho não. Vocês estão me queimando assim, estão me deixando sozinho com o goleiro, eu não consigo fazer. Vocês vão me queimar desse jeito. Pra gente encerrar. Aí te disse que tinha que mandar a bola lá pra dividir. O Braulio fácil. O Braulio ficou sabendo que na época, pelo Figueroa, olha, era no Colo-Colo ou Cobreloa, lá do Chile, não tenho bem agora, que o Braulio foi jogar. Aí o Braulio achou aquilo muito maravilhoso, o dinheiro era muito bom, tal, vou jogar no exterior, né? Aquela coisa arada toda, e tão em alta, né? Aí, dá pelas tantas, ele diz pro Figueroa, mas espera aí, tem ônibus pro Chile? Tem ônibus pro Chile. Não, mas nós vamos de avião, do ônibus demora muito, não ando de avião. Não, mas que é isso? Tem que ir de avião. Eu não ando de avião. Eu tenho horror de avião. Eu não ando de avião. Como é que não anda de avião? Eu sou jogador de futebol. Se eu tenho medo de avião, rapaz. Eu jogo minha vida inteira importante. Eu tenho medo, eu vou de ônibus nos jogos. Não, tu tá louco, tu vai de avião. Eles que passou todas as perrengues da vida, né? Aí um dia diz que ele comentando em sentido de desabafo com o Celestino Valenzuela, né? Pois é, Bate, eu tenho medo de avião. Nem comenta com as pessoas. Não, nem vou comentar meio-dia no esporte. Assim, pois é, não vai jogar aí no exterior porque tem medo de avião, voltou do Cobreloa. Que o Braulio tinha medo de avião. Tem medo de avião. Sim. Eu tenho pavor de avião. O Braulio que a gente fala dele muito no Inter, mas ele no Rio de Janeiro, por causa daquele grande time do América, jogou um bolão. Ele é conhecido muito nacionalmente. Mais ídolo lá do que ele foi no Inter. O garoto de ouro. Ele fazia dupla com o Ivo Wortmann. Isso mesmo. Que eu também conheci, também tive a oportunidade de conhecer, antes dele ser auxiliar do Filipão, e depois ele foi auxiliar do Filipão, depois ele foi até treinador, virou treinador. Quanta gente boa, hein, Rafael? Quanta gente boa no futebol. Né? Eu tive o grande prazer de trabalhar com o Braulio. Rafael, eu nem sei o que te dizer, eu acho que tu vai ter que ficar aqui pelo canal com a gente, porque
Com certeza é uma maravilha falar com quem entende de futebol. A gente que é curioso, né? Às vezes os caras falam assim, Claudinho, por que tu não comenta alguma coisa de futebol? Não, o cara vai me apresentar um mosaico, eu vou dizer que é uma bola. Eu gosto, mas não entendo. Tem que ser quem entenda, né? Eu queria te desejar tudo de bom, cara, e dizer que nós vamos ter que te trazer para o canal. Que maravilha! Rafael Silveira, jornalista e radialista, e melhor ainda, irmão do meu grande amigo Emerson Mota. Que maravilha! Olha, para mim vai ser uma honra, cara, se isso acontecer, porque eu convido, inclusive, todo mundo para acompanhar lá o meu canal no Grupo Alternado, que é o canal de Facebook do Grupo Alternado, onde eu faço minhas lives, onde eu boto minhas reportagens. Vocês vão achar bastante material lá interessante. Agora eu estou reativando ele, eu já tive uma quantidade muito maior de seguidores e de pessoal que estava acompanhando, mas em virtude da pandemia a gente teve que correr para outros lados também, né? Sabe como é que é, né? Sim. E aí algumas coisas ficaram meio capengas. Mas com certeza, para mim será uma honra poder participar aí com vocês, né? Poder a gente fazer um trabalho interessante. Acho que o futebol e o esporte, ele traz um público diferente, ele traz o público que gosta da diversão, que é o público alegre, que é o público que gosta de argumentar, de conversar, de participar. Eu vejo pelas minhas lives, muitas vezes eu não consigo dar conta de responder todo mundo que fica me perguntando sobre coisas. Porque, sabe aquela história, né? De técnico, todo mundo tem um pouco, né? Todo brasileiro tem um treinador. Né? Todo brasileiro é um treinador. Na Copa do Mundo, então? Mas todo aí mundo aumenta. Bota a seleção em campo. Rafael, grande abraço, um grande beijo no teu coração. Brevemente, até a próxima. Brevemente. Muito obrigado. Sempre que vocês precisarem, tem meu número aí, a gente pode combinar e fazer outros, tá bom? Muito obrigado, sucesso aí no canal de vocês e vou ficar acompanhando sempre também daqui. Faça isso. Grande abraço, Rafa. Abraço. Então, que maravilha, Rafael Silveira, né, que radialista, jornalista, que sabe aí de todas essas histórias do futebol, né, o Rafael, que beleza, né? Eu acho muito legal a gente conversar com quem realmente entende, né, dessas coisas, entende do futebol, entende de tudo isso, né? Porque afinal de contas não é todos os dias que a gente... Opa! O pessoal está pedindo para sentar de novo. Eu sento. Posso levantar agora? Agora eu posso. Então tá, então agora eu levantei. A gente todos os dias tem coisas esportivas para se falar, para se comentar, né? Mas nem só de esportes, de alegrias e de boas histórias do esporte a notícia é feita. Infelizmente, nós temos que, na segunda, na quarta e na sexta, quando aqui estamos com o Tendência Entrevista, nós nos obrigamos a falar do que vamos falar agora. Painel do coronavírus. Vamos nós. No Rio Grande do Sul, números atualizados hoje, confirmados, 1.131.669, né? São os confirmados até agora. Recuperados são 96%, eles estão dizendo aqui. Óbitos nas últimas 24 horas, 136, num total de óbitos de 29.218. É isso mesmo, 29.218. Isso é mais gente que muitos municípios do Rio Grande do Sul. A taxa de ocupação em leitos na UTI é de 88,2%. Acompanhamento vacinal está em 30,8% da população já recebeu a primeira dose no Rio Grande do Sul. E 14,1% recebeu a segunda dose aqui no Rio Grande. O boletim para Tramandaí. Tramandaí atualizados ontem, confirmados 6.042 casos, recuperados 5.802 até agora são os recuperados em Tramandaí. Também temos o boletim da cidade de Imbé.
Números atualizados ontem, 3.333 até agora, recuperados 3.191. Hospitalizados são 26 e os óbitos na marca dos 15 óbitos até agora em Imbé. E agora a previsão do tempo, não é? Aliás, você sabe, quem olhou pela janela hoje viu, né, que realmente o tempo está nesta situação igual a de ontem atrás, né? A previsão, o dia hoje foi este. Foi desta forma que ele esteve o dia inteiro, né? É isso aí. Teve aí o dia inteiro com muita chuva, agora à noite 19 vai ser a máxima, né? E a mínima dos 16 graus permanece em todas as regiões assim. Ontem nós mostramos este mapa aqui, até as pessoas falaram, puxa, mas estão dizendo por aí que vai ser diferente, que não é bem assim, que pode ser que se altere durante o dia. Não se alterou não. Foi chuva o dia todo, né? O Rafael está me dizendo agora que lá em Porto Alegre a chuva deu uma paradinha agora na tardinha e esfriou, mas a previsão ainda está assim, amanhã ainda será, né, predominantemente assim. Né? Hoje então, amanhã, sol, muitas nuvens, né? Mais um sol daquele assim, ó, tenro, não é muita coisa, né? Nuvens, nublado com chuva no fim da manhã, à tarde e à noite vai ser muito chuvosa, então por isso este mapa. Na sexta-feira, aí sim, o sol com algumas nuvens, não chove, a máxima vai ser 15 e a mínima 11 graus. Então acostume-se com esta realidade aí amanhã, quinta-feira, porque só na sexta começa a mudar. Aí sim, para termos um fim de semana com um mapa um pouco diferente. Quem sabe o mapa que a gente venha a mostrar aqui já na sexta-feira seja um pouco diferente. Agora, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao WebSul Telecom, que nos leva com esta qualidade incrível até a sua casa. Agradecer também a Profimac em Porto Alegre, que faz a manutenção das nossas lentes, das nossas câmeras, e é por isso que você tem este resultado de imagem aí, sempre perfeito, porque a Profimac está na Dr. Flores em Porto Alegre há 40 anos, está no rodapé do vídeo, lá você encontra no começo do vídeo, está lá no rodapé o endereço e o telefone da Profimac, que também está no site aqui do Tendência. Então, está lá o endereço e o telefone da Profimac lá na Dr. Flores em Porto Alegre. Por falar em tecnologia, manutenção, como falamos da WebSul e falamos agora da Profimac, vamos falar da Sindapa. A Sindapa Tramandaí e Imbé. Em Tramandaí e Imbé, a Sindapa tem tecnologia de ponta e os melhores profissionais do mercado para tornar a sua empresa, para tornar a sua casa, para tornar o seu ambiente seguro. Claro, conforto você só tem quando está seguro, seja em casa, seja na sua empresa. Empresarial e patrimonial, a segurança da Sindapa tem os melhores profissionais e a melhor tecnologia. Em Tramandaí e Imbé, não cometa erros, não fique sem segurança. Segurança é Sindapa em Tramandaí e Imbé. E aí, para você também que anda aí procurando por um profissional no ramo da beleza para te deixar bem apresentado, para você não ter problema de apresentação, para você não botar o seu cabelo em risco, para você, enfim, já sabe quem você procura? Julius Hair. O Julius Hair tem, claro, os melhores produtos, a experiência de quem está há mais de 30 anos tomando conta da cabeça das pessoas do litoral norte. Julius Hair Cabeleireiro. Liga para lá, marca a tua hora e ele vai te atender com os melhores produtos, com toda aquela sabedoria, aquele conhecimento, e aí você vai ficar com os seus cabelos belos e seguros nas mãos do Júlio. É isso. Vai trabalhar, vai viajar, não tem com quem deixar o seu pet. Aí a parada é outra. É a Sopatas. Lá tem, claro, o hotel para deixar o seu bichinho ou a creche para ele passar o dia enquanto você trabalha. Você vai lá, deixa o bichinho lá, eles pegam ele e depois levam de novo para sua casa se você estiver viajando ou estiver trabalhando. Você faz parte do clubinho das Sopatas, o seu bicho vai consumir os melhores produtos, vai ter os melhores serviços e você vai pagar menos por isso, fazendo parte do clubinho das Sopatas. É só ligar para lá, falar com a Tia Mari. Tá tudo resolvido. Agora sim nós vamos embora, dizendo para você que amanhã às 18 horas aí tem a doutora Carlota aqui com as dicas, né, de direito. Às 18 horas, amanhã a doutora Carlota Bertoli. E nós voltaremos quando for sexta-feira, 18 horas, aqui no Tendência,
né? Sempre trazendo informações para você, sempre atualizadas e assim com esta excelente qualidade que eu não me canso de dizer, proporcionada pela nossa WebSul. Então até sexta-feira estaremos aqui e amanhã às 18 a doutora Carlota. A todos um grande beijo, um abraço, até lá.